pode mudar isso. E aqui é um trabalho que eu gosto muito, que pergunta, né, e analisa um estilo de vida livre de câncer, de doença cardiovascular, de diabetes tipo 2. E se a gente for olhar o que mais causou morte no Brasil em 2019, a gente vai ver que as doenças do aparelho circulatório, seja um infarto, um AVC, foi a principal causa, seguido de neoplasias, doenças do aparelho respiratório e depois causas externas. Tá? Então, os três primeiros são doenças crônicas não transmissíveis, possivelmente. E isso implicou um gasto de 8,8 bilhões de reais com internações. E foram quase 1,8 milhão de internações. E as principais foram cardiovasculares, neoplasias e diabetes. E quais seriam os 5 fatores que poderiam proteger nunca fumar, ter um IMC adequado, um peso adequado para a altura, fazer exercício físico moderado a vigoroso 30 minutos por dia, o que vai dar em uma semana 210 minutos, que é o tempo que o movimento apenas 2% prega, o consumo moderado de álcool, na mulher, uma lata de cerveja, uma taça de vinho, e o homem, de uma lata de cerveja até 2 taças de vinho. Né? Isso é contraditório na literatura e uma dieta de alta qualidade. Tá? Se a gente fizesse, pelo menos, não fizesse nada disso, tá? Em 50 anos, a gente teria aproximadamente 22 anos livre. Se a gente escolhesse fazer pelo menos 4 daqueles 5, a gente teria 35 anos livre. Ou seja, para as mulheres, uma redução de risco de até em tempo de anos expostos, né, 13 anos da doença. Ou seja, 13 anos sem um diabetes, que vai deixar com que tenha menos tempo de exposição às complicações do diabetes, como insuficiência renal, amputações. É claro que vão ter pessoas que vão fazer e podem ter, porque a genética é uma coisa em que a gente não muda ainda. E o que seria um prato de alimentação saudável, né? Segundo a Escola de Saúde Pública de Harvard, seria essa distribuição de vegetais, frutas, grãos integrais, proteínas saudáveis, de escolhas de óleos saudáveis e a quantidade de líquido e como a gente bebe esses líquidos. Então, na primeira parte, a gente vai falar um pouquinho dos líquidos e dos carboidratos. Será que a gente pode comer ou não comer doces? Ou carboidratos? Eis a questão. O que a gente sabe? Que alguns autores sugerem que o consumo excessivo de açúcar ou de carboidratos, de pior, mais refinados, simples, podem levar a um risco do aumento de doenças como obesidade, diabetes e também ao câncer. Qual seria o mecanismo possível para isso? Bem, o carboidrato simples estimulando a liberação de glicose sanguínea, que vai estimular a insulina, que vai estimular o IGF-1, que pode levar a uma proliferação celular e um crescimento tumoral e um risco de câncer. E também levando à obesidade, levando à resistência insulínica, que também vai estimular a via do IGF-1, que pode levar à proliferação celular e a obesidade e a insulina e a resistência insulínica levando à inflamação, que pode também levar à proliferação de células. Ao contrário, se eu como carboidratos mais complexos, eu estou melhorando a minha microbiota intestinal, tá? Estou estimulando a via do IGF-BP3, que vai bloquear essa via do IGF-1, então vai diminuir o risco de células proliferativas. Isso, em alguns estudos, fala-se do efeito de Warburg, que se refere à preferência das células cancerígenas em usar a glicose aeróbica para gerar energia, mesmo na presença de oxigênio, resultando em maior produção de lactato e crescimento celular acelerado. Então, essa elevação de glicose também pode ativar essa via e levar à proliferação celular. Então, tem alguns estudos, né, em pacientes oncológicos, e estudos tanto experimentais
comem humanos, que fazem a mimetização do jejum. Então, tem trabalhos com glioblastoma e, às vezes, né, em trabalhos com mulheres com obesidade e câncer de mama. Então, ainda não, isso não é uma recomendação da sociedade desse jejum, porque pode, né, é, talvez prejudicar funcionalmente os pacientes oncológicos, porque são principalmente aqueles do trato gastrointestinal que cursam com muita perda de peso e caquexia. E o jejum para esses pacientes poderiam piorar a qualidade de vida. Mas a gente pergunta, será que a gente consome muito açúcar adicionado? A recomendação pela American Heart Association é que a gente consuma, as mulheres, até 5 colheres de chá de açúcar e os homens 6 colheres e meia de chá. Só que a população, em média, consome 21 colheres de chá de açúcar, ou seja, mais que 3 vezes a dose recomendada. Então, isso pode aumentar, sim, né, o risco de doenças crônicas não degenerativas. E como a gente falou antes, todo o carboidrato vai ter uma dose específica para cada pessoa. Isso vai depender de quanto essa pessoa gasta. Então, eu vou pegar um exemplo de pessoas com nível de treinamento, que tem um treinamento leve, ou quer manter o peso, vai ser pelo menos é, um quarto ou um pouco menos desse quarto de peso do prato, carboidrato. Se eu tenho um nível de treinamento moderado, é claro que eu posso aumentar a oferta energética para repor o glicogênio muscular. É claro que eu tenho que escolher um carboidrato mais complexo. E um atleta de alta performance, talvez 50% do prato vai ser às custas de carboidrato. E a gente também tem as doenças adoçadas, né, que podem levar a diabetes, esteatose, depressão, doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral, doenças cardiovasculares, e mortalidade por todas as causas, né? E o que seria a adição um alimento adoçado com açúcar? É aquela que tem uma adição de 6 gramas de proteína para cada 237 ml. E quando a gente tem esse consumo dessas bebidas, por exemplo, 2 porções dia, pode observar um aumento de risco de câncer de colo, de rim, de até 5%. E, vou usar aquela bebida adoçada com adoçantes artificiais. Alguns estudos sugerem que pode acontecer um aumento de risco, né, de pancreas em até 16%. Então, qual seria a melhor escolha em termos de hidratação? Água. E quando a gente pergunta, né, e a gente observa que a população brasileira, sim, tem um alto consumo de bebida adoçada, principalmente os mais jovens, tanto homens quanto mulheres, e principalmente aqueles pacientes que, né, têm um nível de escolaridade variando de 9 a 11